Segundo o IBGE, 9,3% da população adulta do Brasil apresentou transtorno de ansiedade em 2019. Isso é antes da pandemia. O Ministério da Saúde, o ano passado, também divulgou que 19,8% dos adultos brasileiros relataram esses sintomas. E o DataSUS de 2023 apresentou dados de que 1,2 milhões de atendimentos ambulatoriais foram por transtorno de ansiedade. Jennifer Avelar é terapeuta capixaba de Serra do Espírito Santo. Ah, lá. Vitrine chegou no Espírito Santo. E desde 2018 focou no tema ansiedade, trabalhava no físico e agora está vindo para o online para poder ajudar mais pessoas. Exatamente. Né? Agora me dá uma curiosidade, por que quem é do Espírito Santo é capixaba? Menina! O Ramon é daí, né? Oi? O Ramon é daí. Ah, é? Não sabia, não. Sim, ele sempre fala que é do Espírito Santo. Eu nunca vi. É. Olha que eu vi, eu lembrei. Eu sabia. Mas fala capixaba por causa dos indígenas, né? Era, na verdade, uma linguagem que usavam para atribuir à agricultura, né? O povo que mexia com a agricultura, e aí pegou, né? E aí depois virou toda a galera que mora no Espírito Santo capixaba, mas surgiu por causa dos indígenas que aqui antes tinha agricultura. Então, assim, é bem... É bem... Mas isso, assim, é aquilo que a gente ouve falar, né? Não sei se a história é realmente essa, né? Se tiver alguém que conhece bem da história e puder, né, falar um pouquinho mais pra gente, mas isso foi o que eu ouvi dizer. Você é natural daí mesmo ou não? Sim, nasci, cresci aqui, tudo aqui. Capixaba da Gema. Bom, vamos lá, eu vou começar. Eu dei uns dados aqui que fala que em 2019, que foi antes da pandemia, sim, a ansiedade já tinha um índice aí de atingir 9,3% da população adulta do Brasil. Então, é muita gente. Pela pandemia, como que você vê essa transição? Porque com aquela parada de todo mundo ficar em casa, ou pessoas trabalharem em casa, muita gente se percebeu aí que tinha um transtorno, né, que não conseguia, ficou muito ansioso, associando a questão que a gente estava vivendo, mas talvez não, de sair desse ambiente agitado, dessa vida corrida que a gente tem. O que você percebeu antes e depois da pandemia com relação aos seus pacientes, ao atendimento? Primeiramente, para a gente, né, focar um pouquinho mais no assunto. Ansiedade é algo natural do organismo do ser humano. Então, todo ser humano tem ansiedade. Ela faz parte do nosso mecanismo de defesa, tá? Da nossa mente ali, para nos proteger. Então, desde lá de antigamente, a gente já tinha a ansiedade para nos proporcionar aquele momento de quando se deparar com alguma situação difícil, né? Naquela época, vamos supor, estava ali andando na natureza, vi um bicho. Tenho duas opções, ou eu vou correr ou eu vou lutar. Então, a ansiedade, ela trabalha nesse sentido, né, de proteger a gente. Mas nos tempos atuais, modernos que a gente tem hoje, né, muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia vai desencadeando essa ansiedade de forma com que hoje a gente não precisa mais lutar, né? A gente não tá ali no meio da selva para lutar, mas tem muitas coisas que trazem ansiedade pra gente. Então, ele é um mecanismo natural de defesa. O que acontece quando a pessoa é diagnosticada como ansiosa? É uma pessoa que tem, vamos dizer assim, não chega a ser um transtorno, mas é uma pessoa que tem esse mecanismo de defesa dela desregulado, vamos colocar assim. Então, a ansiedade ela é passível de controle, você consegue controlar a ansiedade, mas você não consegue eliminar a ansiedade, porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, eu quero acabar com a ansiedade. Não tem como você acabar com a ansiedade. Ela é natural do seu organismo. A gente tem como controlar ela
por meio de alguns recursos terapêuticos para poder você conseguir lidar bem com as situações do dia a dia. Então, né, já trazendo esse primeiro ponto aqui. Então, todo mundo tem ansiedade, só que alguns em níveis maiores, outros em níveis menores, né? E aí a gente pode colocar a ansiedade como um mecanismo de proteção do nosso sistema, né? E aí, com relação à pandemia, o que que acontece? A gente entra ali naquela ativação, né, do sistema da ansiedade, onde a gente via um ambiente muito hostil, né, porque afetou todo mundo em todos os níveis, econômico, questão, né, de saúde, principalmente, você preocupado com a sua família, né, pessoas que estavam trabalhando aí, tiveram que parar de trabalhar, ficar trancada dentro de casa, algumas pessoas que já utilizavam, né, o online, e mesmo assim, se viram ali, né, no meio que um desespero. Então, até para as pessoas que já estavam trabalhando remotamente em casa, já foi um pouco mais difícil. Imagine para quem trabalhava, né, de forma remota, e assim, a vida por um todo parou. Então, o que que acontece? Com certeza, todo mundo em algum nível foi afetado com ansiedade, sem saber do futuro, sem saber como ia ficar a saúde, sem saber como ia ficar os sistemas, sem saber como ia ficar, né, a situação como um todo. Então, sim, provavelmente todo mundo foi afetado com ansiedade durante esse período, mas o que que acontece é que algumas pessoas trouxeram isso, né, vamos dizer assim, essas sequelas da ansiedade para o dia a dia. Então, algumas pessoas, depois da pandemia, continuaram com a ansiedade, vamos dizer assim, fora de controle, né? Com esse sistema de alarme sempre disparado. Então, é algo que a gente tem visto, você falou da questão da porcentagem, mas é porque, assim, tem muitas pessoas que não procuram um atendimento psicológico. Eu não sou psicóloga, tá, gente? Eu sou terapeuta, é diferente. Eu trabalho com as terapias naturais e é um sistema complementar à terapia. E eu inclusive, indico, né? Tenho as minhas parceiras que eu indico, as psicólogas que atendem, mas eu sempre deixo a pessoa livre, né? As pessoas que fazem acompanhamento comigo são sempre livres para poder fazer o acompanhamento com quem elas desejarem, mas eu sempre indico fazer o acompanhamento com o psicólogo, ter ali o diagnóstico para você saber se realmente você tem ansiedade, se tem depressão, se tem depressão e ansiedade, que as duas coisas, inclusive, podem conviver juntas no mesmo ser humano. Então, é nesse aspecto, né, que eu venho trabalhando, né, com as terapias naturais. Então, todo o meu atendimento, ele é voltado para complementar o trabalho ali do psicólogo. Eu entendo que você fala isso porque acho que toda mudança traz um pouco de ansiedade. E assim como Sim, coisas boas, por exemplo, se a gente vai dá aquele viajar, friozinho você na tem uma barriga, viagem é programada para ansiedade. daqui uma semana, né? Você tem Aham. uma viagem programada para daqui uma semana, você vai tem uma certa ansiedade nisso até chegar. E não é algo ruim. Jennifer, você tem alguma história pessoal com ansiedade para ter escolhido isso ou não? Sei. Na verdade, eu sofro com ansiedade há um tempo já. Eu faço acompanhamento psicólogo também, né? Então, eu sou terapeuta que tem a minha terapeuta. E aí, eu escolhi trabalhar com ansiedade justamente por ser uma área que eu tenho mais afinidade, eu sei, né, propriamente dito, que a pessoa do outro lado está passando. Eu já atendi algumas pessoas com depressão, mas não é o meu foco. Eu ajudo, eu atendo, mas o meu foco mesmo é tratar, né, a ansiedade, né, nesse nível, quando a gente fala ansiedade quando está desregulada, porque eu tenho um local de fala com mais precisão. Então, eu estudei muito afinco, né, para tratar a ansiedade, porque é algo que é natural para mim. Então, eu tenho, sim, eu tive, inclusive, muitas crises de ansiedade. A primeira crise de ansiedade que eu tive foi quando eu perdi uma pessoa muito próxima a mim, né, um ente querido, e foi onde desencadeou, né, ali as minhas crises de ansiedade, mas é algo assim que qualquer coisa pode ser um gatilho, né? Pode ser a perda de um ente querido, ou uma mudança no trabalho, né? Uma pessoa, hoje em dia é até um pouco mais difícil, né? A gente pegar pessoas com muito tempo de carreira numa empresa, mas pessoas que têm, né, assim, esse sistema de tipo, é aquilo que você falou, questão de mudança, né? Às vezes a pessoa tem ali, sei lá, muito tempo de um relacionamento, muito tempo dentro de uma empresa, ou, né, um ente querido que faleceu. Então, tudo isso pode ser motivo para desencadear ali
uma crise de ansiedade, porque, como eu falei, ansiedade todo mundo tem, né? Mas a crise de ansiedade é quando a gente meio que perde o controle desse sistema. Então, tem várias consequências que a gente tem, É um tanto fisiológica, né, no assunto nosso amplo, corpo, né, Jennifer? e E eu isso, vi aqui tanto que, né, esses dados do SUS envolvem tanto fatores sociais, como você falou, psicológicos e até sim, biológicos, né, que eu acho sim. que essa é uma questão mais mesmo para os psicólogos. Como que você ajuda os pacientes apoiando aí a psicologia, como você falou? Você tem alguma estratégia, que método que você usa? Eu uso o método da saúde integrativa. Então, a saúde integrativa a gente trabalha, como eu falei, né, em companhia com outros profissionais. Por exemplo, tem uma pessoa que faz acompanhamento comigo. A gente trabalha com as terapias naturais, que é o quê? Meditação, aromaterapia, tem várias técnicas que a gente usa, e aí eu vou usar essas técnicas de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, o meu atendimento hoje ele é individual e personalizado, porque cada caso é um caso, né? Então, às vezes, a pessoa já faz o acompanhamento com o psicólogo, aí a abordagem vai ser um pouco diferente. A pessoa está fazendo, por exemplo, acompanhamento com o psiquiatra e está tomando remédio. Então, a forma como eu vou conduzir ela é diferente da pessoa que não toma remédio, né? Porque não são os mesmos recursos que a gente pode utilizar, as mesmas ferramentas. Então, eu trabalho como se fosse um acompanhamento mesmo complementar. E aí tem pessoas também que não fazem acompanhamento nenhum com psicólogo, nem com psiquiatra, que quer fazer só as terapias naturais e tá tudo certo também, né? As terapias naturais, como eu falei, tem várias abordagens, né? Não é uma técnica específica, são várias técnicas, mas todas as técnicas que eu utilizo são para equilíbrio tanto do corpo físico quanto da mente. Então, vai ter alguns exercícios que eu vou trazer para a pessoa, vai ter interferência, às vezes, na alimentação da pessoa, alguns recursos que ela vai utilizar. Eu utilizo também da fitoterapia, que são os chazinhos. Eu gosto de brincar que não é só porque é natural, né, que não tem contraindicação. Então, por isso que é importante estudar cada caso, para saber como lidar. Então, é bem personalizado o atendimento, não é uma receitinha de bolo que vai ser igual para todo mundo. O aspecto que a gente vai tratar é igual para todo mundo, corpo físico, corpo mental. Mas a forma como eu vou conduzir ali aquela pessoa tem diferentes maneiras. A ansiedade é um assunto muito Muito amplo. abrangente. Quando você falou, a gente falou de debater esse tema, eu falei, uau, eu preciso achar um gancho, porque é muito É amplo. muito grande. Até porque o tratamento, é o que você falou, não envolve só a parte da mente, mas do corpo físico, né? Tem a Sim. atividade física é muito importante, estar em movimento. Uhum. Eu coloquei alguns temas aqui, falou daí da depressão. O estresse e a ansiedade também estão correlacionados no campo do trabalho. Tá, a ansiedade voltada para a questão, a ansiedade ela vai atrapalhar tudo na vida da pessoa, porque, né, a gente não é só um profissional, não é só a pessoa família, né, e não é só um indivíduo sozinho. Então, quando você tem qualquer desequilíbrio, você vai afetar todas as suas áreas. Por exemplo, uma pessoa com depressão, né, igual você falou, não é meu foco, mas eu vou falar um pouquinho, né, já que você perguntou. A pessoa que ela com depressão, ela não quer sair da cama, ela não quer trabalhar, ela não tem motivos para viver. Então, tipo, a família, muitas das vezes, pode até ser uma ponte de apoio, mas se a pessoa não tiver ajuda do profissional, ela não vai conseguir sair daquilo ali sozinha. É muito difícil. Por quê? Porque ela já não quer fazer nada sozinha, entendeu? Então, Uhum. é muito difícil. A pessoa que é ansiosa é um pouquinho mais fácil de lidar, porque ela já tá naquele desespero de resolver o problema dela. Então, ela tá um pouco mais aberta para poder fazer ali o acompanhamento. Quando você, no caso, se você é uma pessoa que está, né, passando por uma situação difícil no trabalho, às vezes, né, igual eu falei, não sei, né, chefe ou alguma entrega para fazer, porque faz tempo que eu não trabalho no corporativo, nem Prazo sei é mais uma quais são os coisa que problemas. deixa a gente super ansioso. Deixa a gente super ansioso, várias coisas, prazo para entregar, e às vezes uma coisinha que você fez fora do Metas. lugar, tipo, já ferra tudo, né? Então, isso é normal. O estresse, ele, como eu falei, né, ele é um mecanismo de defesa nosso normal. Só que quando você não consegue, é aquele mecanismo, né? De fuga ou luta. No trabalho você não tem pra onde fugir. Nem de combater no seu chefe. Eu espero que não. Mas Sim, assim, da você tem sua ali um vontade. mecanismo de luta ou fuga. E você não pode fazer nenhum dos dois. Aí você fica, e agora o que eu faço? Porque o seu organismo, ele tá ali vendo um perigo. É um perigo diante
a situação é um perigo para você iminente. Então, você só tem ali o seu cérebro, né? A gente querendo ou não, a gente acha que é super evoluído, mas a gente não é tão evoluído assim, não, tá? Nossa mente não é tão evoluída quanto a gente pensa. Então, a gente tá naquele mecanismo de tipo, ou eu preciso fugir, ou eu preciso lutar. E aí, é muitas das vezes onde a gente vê algumas pessoas agressivas, né? Eu falei, espero que não bate no chefe, mas acontece, né? Da pessoa quebrar alguma coisa no escritório, ou descontar, chegar em casa e descontar na família. Então, a agressividade vem justamente por isso, porque o seu organismo está buscando lutar contra aquilo que você considera uma ameaça. E não é um instinto racional. A gente acha que é racional, mas não é. É uma questão meio que instinto animal da gente, sabe? De sobrevivência. E aí, quando você não sabe lidar com aquela situação, Imediatista, né? você vai Sintoma. buscar mecanismo, válvulas de escape. Ou a pessoa se fecha, e aí a pessoa não quer conversar, quer fugir, né? A gente fala quando a pessoa se isola. O isolamento, ele é uma fuga, né? Eu estou fugindo dos meus problemas. Já que eu não consigo resolver esse problema, então eu vou simplesmente fingir que ele não existe. E aí entra nesse mecanismo. E aí, mais uma vez, é preciso procurar ajuda para você conseguir sair desse válvula de escape. E aí, uma das coisas que eu gosto de falar muito é que a família pode ser, assim, uma ponte de apoio, mas muitas das vezes a família é até uma das causas da ansiedade das pessoas, né? Eu trabalho nessa área já há muito tempo, eu vejo o quanto que a gente tem famílias disfuncionais. Então, o que é uma família disfuncional? Uma família que não está em harmonia, que não está em equilíbrio, né? Você não é um lugar seguro, não é uma fonte de apoio. Então, se você não tem uma fonte de apoio dentro do seu lar, e você não tem como sair dessa situação, porque a primeira indicação é você sair, né, daquilo que te causa mal. Mas se você não pode sair naquele momento, buscar apoio em outras pessoas, amigos, além da terapia, né? Outras formas de você sair daquela área, de não ficar tanto naquela convivência. E aí eu falo mais quando se trata, assim, por exemplo, de filhos com pais, né? Quando a pessoa ainda mora com os pais e ainda tem uma vida lá fora para viver. E em questão de relacionamento conjugal é um pouquinho mais complicado. Tem até uma amiga minha que eu indico quando se trata de relacionamentos, né? Porque não é a minha área, mas tem muitos casamentos que você fica assim, olhando a pessoa e fala, cara, esse negócio faz mais mal pra você do que bem, e a pessoa fica usando os filhos como desculpa. E aí a gente entra naquela bola de neve de uma família disfuncional. Porque os pais já não estão se dando bem, mas fica ali num relacionamento por causa dos filhos, a criança vendo todo aquele sistema bagunçado, aí cresce uma criança, um adolescente ansioso, porque o lar não é um lugar seguro, ele sente que não é um lugar seguro, enfim, e vira uma bola de neve. Apesar de, eu também não vou falar o meu público, né? Eu trabalho com mulheres, o meu atendimento no individual, eu trabalho com alguns homens também por indicação, mas não é o meu foco, né? Então, vocês vão sempre ver eu me dirigindo às mulheres. Os meninos que quiserem ficar também tá tudo bem, mas saiba que eu tô me dirigindo às meninas. E eu também não trabalho com adolescentes, eu trabalho só com adultos. Então, todas as pessoas que me procuram, que não estão dentro desse quadro, eu faço as indicações para as minhas amigas parceiras, né, que trabalham com este foco, tá? Então, meu foco mesmo são mulheres que estão, né, passando ali por uma situação de dificuldade no trabalho ou que estão passando por ansiedade no relacionamento, e aí eu vou tratar a pessoa como indivíduo, né, e aí, questão de relacionamento, de família, já eu indico para outro profissional atender. E depressão também, eu não é que eu não gosto, né? Eu ajudo a pessoa no que eu consigo, né, em alguns aspectos, mas vai chegar um limite de atendimento que a pessoa vai precisar da ajuda mesmo do psicólogo, né? Principalmente pessoas que têm risco de vida, que estão em risco de vida. Então, por isso que eu não foco tanto na depressão, eu foco mais na ansiedade, porque É mais na minha área complexa. é onde eu consigo alcançar com mais facilidade. Eu não posso passar Ô, Jennifer, medicamentos, eu não posso tirar medicamentos das pessoas, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero parar de tomar remédio, porque eu fui no psiquiatra e me passou não sei quantos tarja preta. Eu falo, eu não tiro medicamento, a gente vai trabalhar com as terapias naturais e você vai procurar o seu médico e falar, né, o acompanhamento que você está fazendo, o que você está fazendo, que você quer diminuir o remédio. Mas eu não tiro o remédio de ninguém. Nem indico também. Porque às vezes a pessoa fala, me indica um remedinho. Gente, a internet é uma maravilha, mas às vezes dá uma surtada. Você falou bastante aí das emoções que envolvem as pessoas, a raiva, Uhum. às vezes. Como que as pessoas chegam com você?
falando o quê? Eu tô com palpitação, eu não consigo dormir. Quais são esses reflexos que a ansiedade traz para a pessoa? Né? Porque às Tá. vezes a pessoa Os nem sintomas. identifica, ela vive numa vida tão corrida e vendo Uhum. todo mundo no estresse, achando que é, parece que são tantas pessoas pelos índices que eu falei aqui no começo, que Sim. parece que é normal, É, é desse mundo ser ansioso, ser estressado. exatamente. Então, como que as pessoas que talvez possam identificar isso? Como que chega isso? Formigamento, palpitação, não dorme? Tem vários aspectos fisiológicos e tem as questões emocionais. Vamos para os aspectos fisiológicos no corpo. Você pode ter suador, né, nas extremidades, mãos ou pés, excessivo, né, porque suar, transpirar quando você está fazendo uma atividade normal, né, gente? Vamos falar que a gente está falando dos extremos. Então, falta de ar. O que que é por exemplo, uma crise de pânico, que foi uma das coisas que eu tive que fez eu procurar, né, o acompanhamento, foi identificar a crise de pânico, que é o quê? Quando o seu corpo está tão sobrecarregado que você começa a ter falta de ar, mas é uma falta de ar assim que você não consegue respirar direito. E aí, fica assim, sabe, quando a pessoa está assim? E tremedeira, né? Então, começar os tremores, suor, calafrios, tá um calor desgramado lá fora e a pessoa tá aqui assim, congelando, e nem é por causa do ar-condicionado. Então, assim, são vários fatores que você tem que identificar o seu corpo dando sinais de que você não tá bem. Então, esses são alguns aspectos. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia social, que tiveram fobia social, principalmente depois da pandemia. O que é fobia social? É quando eu não consigo ficar em locais abertos ou fechados que tem muita gente. Então, vamos supor, fui no supermercado no dia comum e o supermercado tranquilinho, tem pouca gente. E aí, fui num outro dia que tinha muita gente. E isso me fez sentir mal. E aí, eu começo a me sentir, sabe, naquela crise de novo. Ou começa a suar, ou começa a tremer, ou começa a ter falta de ar. Então, são vários sinais que você identifica que seu corpo não tá bem. O seu corpo, ele vai mandar sinais que a sua mente, na verdade, não tá bem. Porque, como eu falei, né? O corpo e a mente estão interligados. A gente é um pacotinho só. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, ele vai te dando sinais fisiologicamente, né, físicos, de que não tá bem. E aí, naquele momento que você tiver com crise, você tem que buscar ou sair do ambiente, se afastar. Se for uma pessoa, né, sei lá, às vezes estou discutindo com uma pessoa e aí tem uma crise no meio da discussão. Se afasta daquela pessoa, depois você volta a conversar com mais calma, com mais tranquilidade. Se for no ambiente de trabalho e você puder, né, porque enfim, casos e casos. Mas se você puder se retirar e falar que você está passando mal, inclusive você consegue ir procurar ajuda, se tiver, né, dependendo da empresa, o médico do trabalho, não é o Médico médico do do trabalho que fala. trabalho, né? A pessoa Tenho. que isso, vai no RH e fala que está passando mal e que precisa ir embora. E tenta resolver a situação o mais rápido possível. Por quê? As pessoas normalmente buscam isolamento. O isolamento não vai resolver, ele vai te ajudar a acalmar naquela situação. Então, por exemplo, se eu estou tendo uma crise agora e eu vou ali para um cantinho onde não tem ninguém me perturbando, onde, né, eu consigo me acalmar, que é aquilo, né? A gente vai buscar a fuga, né? Então eu vou fugir e me isolar. Me isolei. Aquela sensação ruim, com algum tempo ela vai passando, né? Pode demorar alguns minutos ou horas, tá? Então, como eu falei, cada caso é um caso, não tem fórmula de bolo aqui. É assim, inúmeras possibilidades. Então, se a Uhum. pessoa se isolou e conseguiu, né, voltar ali ao normal, isso não vai resolver a situação dela. Ela se acalmou, ela vai precisar descobrir o que está causando aquilo, em primeiro lugar, se você não tem clareza, né? E se você conseguir procurar ajuda médica o mais rápido possível, né? Então, é a minha indicação. Procura um psicólogo. Eu não indico as pessoas ir direto no psiquiatra. Por quê? Não tenho birra dos psiquiatras, não. Mas é que normalmente a galera que não vai direto no psicólogo, vai direto no psiquiatra, ele vai te passar remédio. Porque o psiquiatra é essa a função dele, passar remédio. Tá errado? Não, não é que tá errado. Cada caso é um caso, tem pessoas que precisam de intervenção medicamentosa. Mas a grande maioria das vezes não, né? Então eu já peguei alguns casos de algumas pessoas que falam assim, Jennifer, eu fui no psiquiatra e me passou tarja preta por causa disso, disso, disso. Eu falo, vamos
passar primeiro com um psicólogo, né? Eu não falo, não toma, mas eu falo, vamos passar primeiro com um psicólogo, ver se você consegue fazer esses ajustes aí só com uma conversa. Porque, gente, parece bobeira. Ah, psicólogo, eu só vou sentar lá e vou conversar. Você vai sentar lá e só vai conversar. Mas essa conversa é uma conversa orientada para resolver o seu problema, né? Então, não é só sentar ali e bater papo igual você bate papo com a amiga no bar, entendeu? É uma conversa Diferente. orientada. Exatamente. Ainda tem muita resistência com Tem, relação à tem. terapia. Tem sim. Ainda mais com a E como eu falei, o internet, que tem Brasil, muitas a gente tem vezes essa. Oi, desculpa, não ouvi. muita gente, né, entregando bons conteúdos, até os próprios terapeutas, psicólogos. Então a pessoa ali identifica alguma coisa, mas ainda tem essa resistência. Tem resistência ou faz a medicação por conta própria, né? Igual eu falei, tem muita gente que procura orientação pedindo um remedinho para dormir, sabe, como se fosse bala. Gente, não é, tá? Remédio, principalmente que trabalha questões psicológicas, são muito fortes. E é muito fácil uma pessoa pegar uma dependência, né, por conta de remédio. Então, por isso que eu falo, primeiro passo, quer fazer as terapias naturais? Eu vou te ajudar até um certo limite. Se eu ver que eu não consigo, gente, eu sou muito sincera, tá? Porque a gente tá lidando com vidas, né? Então, se você vier para mim e você ainda não passou por nenhum outro profissional, eu vou fazer sua avaliação e vou falar, consigo lidar com essas questões só com as terapias naturais. Só com chazinho, com as plantinhas, com a aromaterapia, com a meditação, vai resolver. Agora, se for um caso que eu falar, não, olha, além disso, é bom você passar pelo psicólogo. Aí eu vou orientar a pessoa para o psicólogo. Ou falar, ou se eu vejo que é um caso que precisa de intervenção mesmo do psiquiatra, eu falo, olha, o indicado é você passar pelo psicólogo para ele te orientar para o psiquiatra. Porque nesse caso aí teria que ter uma intervenção maior. São Mas isso graus diferentes. são situações que precisam ser avaliadas e cada caso é um caso. E a gente precisa parar com esse tabu de que, ai meu Deus, psiquiatra é coisa de doido. Gente, todo mundo é doido um pouco. Todo mundo é doido um pouco. A gente não tá bem. E a gente precisa reconhecer que a gente não tá bem. Todo mundo tem um pouco, né? A gente precisa reconhecer quando a gente não tá bem e buscar ajuda para resolver o quanto antes. Porque é outra coisa também. Se você identificou que você tá tendo algum problema e você, não, depois eu vou ver isso e vai empurrando para debaixo do pano, só vai crescer. Só vai crescer e aí vai chegar um momento em que você realmente vai precisar de uma intervenção maior. Então, pensa assim, quanto antes eu cuidar, melhor, né? Mais fácil vai ser resolver. E aí, o acompanhamento, você pode fazer por vários períodos, né? Assim, eu, por exemplo, eu já fiz acompanhamento em alguns períodos da minha vida e por exemplo, acompanhamento por 3 ou 4 meses, acompanhamento por um ano inteiro. Então, cada caso é um caso. Não existe, por exemplo, com quantas sessões, que é outra pergunta também que me fazem muito. Com quantas sessões eu consigo resolver tal coisa? Não sei. A gente vai começar com tantos números de acompanhamento e aí depois você, se Porque nesse depende da período, pessoa, né? se nesse período você conseguir resolver essa situação, você meio que se auto-libera. No psicólogo também é a mesma coisa, no psiquiatra também é a mesma coisa. Você precisa começar o acompanhamento, eles vão te passar ali um número de sessões que você pode fazer, e a partir daí você vai trabalhar isso. Pode ser que você saia antes, pode ser que você precise de um pouco mais de acompanhamento. Então, não existe uma formulinha mágica, não, de um número mágico de sessões, vou fechar aqui tantas sessões e aí minha vida vai ser resolvida. Pode ser que até antes disso você consiga, mas a grande maioria das vezes a gente precisa trabalhar com o tempo. Porque pensa assim, aquela situação que te trouxe, né, para a ajuda de um profissional, não foi um ponto específico. O que é que acontece? A gente vai acumulando coisas. Ou você teve um evento muito forte e traumático, por exemplo, na pandemia. Foi um evento forte, traumático, de repente, né? Tipo, não foi algo que foi acumulando, foi algo repentino, uma única ação, né? Vamos dizer assim, um único período que meio que ferrou com a gente. Por isso que eu falo, a perda de um ente querido é algo de repente, né? Mesmo que a pessoa esteja no hospital, tá buscando tratamento, por mais que, né, às vezes o médico já fala, a gente, né, a família precisa se preparar. Ninguém está preparado para lidar com a morte. Essa é a grande verdade. A gente acha que a gente nasceu para sementinha. Ninguém aceita lidar com a morte. Então,
quando é um caso pontual, é um caso forte, né? Então, a gente tem situações de ansiedade por um caso pontual forte ou por pequenas situações acumulativas. Mas em qualquer um dos dois casos, você vai precisar fazer o acompanhamento e ver em como que você se desenvolve durante o acompanhamento, né? Então, não tem uma fórmula. Gente, que eu falo assim, não existe fórmula mágica quando se trata do ser Não, humano, de aspecto geral. o ser humano é complexo, né, Jennifer? Muito, muito Muito. complexo. E Ô, eu sou, assim, Jennifer, apaixonada por trabalhar com isso, sabe? É um pouco maluco, né, lidar com todas essas questões, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. sim. Lidar com pessoas é gostoso. Eu também gosto muito. É outra área, mas eu vi também nos índices hoje, eu não anotei aqui, mas que a ansiedade, o índice é maior nas mulheres do que nos homens. Sim. Você consegue Acontece muito. identificar, você consegue identificar, assim, porquê disso, já que você trabalha com o público feminino? Sim. Primeiro que, vamos falar assim, homens, no geral, não buscam ajuda quando se trata de saúde, né? Então, podem até ser que esse número esteja correto, mas ainda assim existe uma grande possibilidade dos homens terem ansiedade e esse dado não ser passado adiante, né? Porque eles não procuram ajuda. Mas as mulheres também, hoje em dia, na nossa sociedade, né? E aí a gente entra um pouquinho ali, né, no feminismo, falando sobre o quanto é difícil para a mulher hoje no papel da sociedade trabalhar fora, trabalhar dentro de casa, cuidar de filho. Muitas das vezes o parceiro, às vezes, né, a pessoa tem um filho ali e já não está mais com o parceiro. Então, tem várias situações dentro da nossa sociedade hoje, e aí eu não vou entrar em questão de gênero, de igualdade ou desigualdade, se o mundo está certo, se o mundo é justo ou não. Eu só quero dizer que existe sim uma demanda muito grande sobre as mulheres, que também existem sobre os homens, tá? Porque aí, de novo, né? A história sempre tem dois lados, né? Da moeda. Sim. Existem também para os homens essa sobrecarga de ser o provedor, às vezes, né, ter uma grande responsabilidade, e muitas das vezes sofrer calado, porque o homem não pode expressar, se no caso, Homem não emoções, né? O homem não chora. chora, né? Então, assim, por isso que a gente vê, é muito natural você ver quando o homem está com crise de ansiedade, ele buscar a válvula de escape dele na violência. As mulheres, normalmente, é no isolamento. Isso é uma regra? Não. Como eu falei, né? O ser Uhum. humano é uma caixinha de surpresa. Mas é um comportamento que a gente consegue ver nesses dois perfis, né? O homem, quando está com uma crise de ansiedade, buscar a válvula de escape um pouco mais na agressividade e a mulher um pouco mais no isolamento. E aí, o isolamento ele pode vir de várias formas, né? E aí a gente pode ter os vícios, seja né, em bebidas, em drogas, em sexo, nossa, várias válvulas de escape. Mas sim, a gente consegue identificar que as mulheres têm uma procura maior por, por cuidado na área da saúde, né? Então, a gente vê esse reflexo também dentro das questões das terapias. É uma questão até, acho que de diferença de gênero mesmo. A mulher gosta de conversar mais, é mais aberta. Os Sim, vai homens são dar pra mais casa da fechados, amiga, vai mais tomar um chopp. práticos também, né? Questão de mudança e de busca muito por resultado. Né, as pessoas de sucesso, a gente vê muito na internet que às vezes eles acabam falando, olha, vou dar uma trégua, vou dar uma parada, ou a pessoa some, depois ela volta falando que teve ansiedade. Porque vamos assim, a gente vive numa sociedade que a gente tá o tempo todo competindo. E sempre foi assim, tá? Não é de agora, porque agora a gente tá mais exposto, né? Inclusive através das redes sociais. Então, inclusive, gente, eu falo sempre, né? Rede social é uma mentira desgramada. Porque a gente só posta ali, é o melhor ângulo, é o melhor momento. Se a pessoa posta o momento triste dela, ela vai fazer um drama, porque ela quer mostrar ali o pior, assim, o melhor
do sofrimento Os dela. dois Os extremos. dois extremos. Mas o que que acontece? A gente sempre, na sociedade, né, a gente sempre viveu em conjunto, porque a gente descobriu que quando a gente vive em comunidade, a gente consegue sobreviver com mais facilidade. Então, isso é desde os tempos antigos. E se eu não mostro desempenho para o meu grupo, eu sou descartada, eu sou deixada de lado. Isso desde antigamente. Hoje em dia, isso ainda continua acontecendo para qualquer sociedade. Né? Então, assim, qualquer âmbito que você vive, profissional, familiar, sabe aquela pessoa chata, enjoada, que só reclama de tudo, que não é da sua vibe? Você não vai querer conviver com essa pessoa. Então, automaticamente, você vai isolar ela. Tá certo ou tá errado? Aqui a gente não trabalha com esse termo, né, de certo e errado, porque ainda tem algumas pessoas que me perguntam, é certo isso? É certo fazer aquilo? Não existe certo ou errado. Existe aquilo que faz bem para você e que condiz com a sua saúde mental, vamos colocar assim, né? Então, é fato de que a gente precisa ser, vamos dizer assim, útil para o meio que a gente vive, demonstrar um certo desempenho para a gente conviver na sociedade. O que acontece é que a gente hoje, né, tem uma certa competição de tipo ser o melhor em tudo e durma poucas horas. Como é que é? Igual aquela galera da internet fala muito, né? Durma enquanto eles trabalham. Não, como é que é? Trabalho enquanto eles dormem. O contrário. É, Trabalho enquanto eles dormem, não sei o que e aquela tal, e coisa produtividade. E aquilo não tem é um produtividade, termo, gente. tem Oi? um tem um termo também que tem até pessoas que trabalham isso de ser Multitarefa. multitarefas. Isso pegou uma Você não vai fama. fazer nada direito. Porque o ser humano não foi feito para fazer multitarefas. Tá? Vou logo dizer. A gente é multi em vários aspectos. E tá certo. Só que se você vai desempenhar 50 coisas ao mesmo tempo, é impossível você conseguir ser bem sucedido em todas elas. Você pode fazer várias tarefas? Pode. Mas tem uma que você vai sobressair melhor que a outra. E aí tem a ver com questão de habilidade, de recursos que você tem, de ferramentas para você utilizar. Então, o que acontece? Você precisa focar em alguma coisa. Eu falo totalmente o contrário do que os gurus falam. Né? Eu falo assim, como é que é? Dorme enquanto eles trabalham. É justamente isso. Uma boa noite de sono, gente, resolve tantos problemas, vocês não têm noção. Beber sua aguinha, tô aqui com a minha garrafinha de água. Beber sua aguinha, ai, beber água. Beber água, vai beber água. A gente precisa de água. Alimentar direito, atividade física. São coisas, vamos dizer assim, né? Ah, isso é o básico. É o básico que ninguém faz. Se você fizesse o básico bem feito, sua vida tava top. A gente tem um grupo que fala muito sobre isso, né? Fazer o básico bem feito. Se você fizesse o básico bem feito, você tava top. Não, mas não faz. Ah, não come direito, não dorme direito, vive ansioso, trabalha várias horas É incessantemente. Porque as pessoas sedentário. acham que produtividade é isso, né? A gente teve essa cultura aí da galera que trouxe muito essa questão de extremo, né? Dormir poucas horas, ler não sei quantos livros e não sei quantos dias e não sei quantas páginas. A pessoa nem absorveu aquilo que ela estava. Só leu, só folheou a página, sabe? Isso não é produtividade. Produtividade é você pegar uma atividade e executar ela bem feita e ter o melhor aproveito daquilo que você está fazendo. Sim. Se eu vou, tipo assim, se eu vou, vamos supor que eu vou, sei lá, uma atividade. É, tá, vou, sei lá, cortar uma árvore. Vou cortar uma árvore e aí eu vou ficar horas cortando aquela árvore, mas vou estar ali, vou precisar afiar minha ferramenta, vou precisar, né, desempenhar ali, trabalhar o meu corpo físico, né, que é um trabalho braçal. Então, tem vários aspectos que você precisa evoluir para executar aquela ação bem feita. Agora, se eu pego e saio ali cortando de qualquer jeito, e às vezes, sei lá, eu trabalho numa madeireira, né, vou fazer móveis. Cortar de qualquer jeito, maior quantidade de árvores vai resolver minha situação? Não. Você pode ter um volume grande, mas na hora de você fazer os seus móveis, vai ser de qualidade? Você vai ter aquele produto final bacana? Se você desempenhasse um papel melhor de ir ali e fazer, né, o corte da árvore de uma forma correta e tal, e usar melhor aqueles recursos, você não teria uma produtividade melhor? Então, Sim. assim, eu tentei pegar aqui um exemplo, né, bem aleatório, mas Aham. para a gente encaixar isso, porque isso serve para tudo na nossa vida, né? A gente acha que produtividade é quantidade, e muitas das vezes não é. Quantidade é importante? Em muitos casos, sim.
né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas, né? Vamos supor, uma pessoa que trabalha com vendas, o desempenho dela na quantidade é importante. Mas se ela não trabalha bem, por exemplo, o atendimento dela e atende as pessoas de qualquer forma, vamos supor, eu entrei na loja e uma pessoa veio me atender, e aí entrou uma pessoa logo em seguida, e ela fica ali querendo atender as duas pessoas ao mesmo tempo, e não atende ninguém direito. É muito, muito suscetível de que, tipo, eu mesmo, Ela conta. não me deu atenção, vou embora, vou comprar com outro, e vou embora. Então, assim, tô tentando trazer, assim, vários exemplos, né, que você trouxe essa questão do trabalho, porque é isso, sabe? A gente precisa fazer as coisas bem feito. Eu acho que está faltando muito isso ultimamente. A gente tem pegado muito esse papel. E aí, quando você falou da pessoa se isolar, né, que existe uma cultura de isolamento, justamente por isso. É a fuga, né? Poxa, eu preciso recuar aqui e cuidar, né, disso aqui. Preciso cuidar do meu físico, preciso cuidar da minha cabeça. Então, quando você falou dessas pessoas que fazem essa reclusão, normalmente é por isso, porque a válvula de escape é a fuga. Tá errado? Não, tá certo, tá? É porque ela precisou pausar para poder cuidar do melhor recurso que é ela mesma, né? Nós somos nosso melhor recurso. Sem saúde, você não faz nada, 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 nada. Dinheiro é importante, sim, a gente precisa produzir, a gente vive no mundo capitalista, o dinheiro é super importante, a gente precisa trabalhar, precisa correr atrás do nosso, tá tudo certo. Precisa Só que se você ter faz isso saúde e disposição, né? se você faz isso em detrimento da sua saúde, você não vai ir muito longe, não. E aí não adianta dinheiro, porque o dinheiro, você pode ir num bom médico, você pode comprar os melhores medicamentos, mas você não consegue disposição, né? Então, a gente precisa de dinheiro para conseguir E o corpo muitas dá das coisas que a gente sinais. precisa na vida? Precisa, mas não fazer tudo em detrimento disso, entendeu? Então, eu sou, assim, né, eu sou muito contra essa galera que fica pregando produtividade dessa forma insana. Não, Ô, não é Jennifer, a minha forma de pensar. Oi? o corpo fala, né? O corpo dá sinais. Sim, muito. A gente Então, as só não pessoas está muitas das precisam vezes perceber. atento a perceber. Você que é da área holística, eu sei porque eu já fiz também alguns workshops, cursos, mas uma queimação ou dor muito no estômago, ela tem uma relação emocional, dor de cabeça tem, dores nas costas tudo tem a relação, é o Sim. seu corpo já falando, dando sinais, ó, preciso de um help aqui, não é? Eu falei das questões um pouco mais visíveis de crise de ansiedade, mas não é só esses fatores. Tudo que você tiver no seu corpo, provavelmente o nosso corpo ele trabalha, né, como uma função de alerta. Então, todas as coisas. Eu tô com uma dor de estômago, né? Você falou de estômago. Pode ser porque eu comi alguma coisa que me fez mal? Pode sim. Mas se eu fiz ali uma autoanálise, tá, não comi nada. Como é que foi minha semana? Ou então comi de forma errada porque estava na correria. Então, é preciso fazer uma autoanálise primeiro, né? Seja qual for o sintoma que você estiver sentindo. Faz uma autoanálise, procura um médico. E aí, quando eu falo médico, eu falo no clínico geral mesmo, tá? Não estamos falando ainda da parte mental. Procurei um médico. Não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum Indício. problema aparente que é físico. Aí a gente entra com a questão emocional, porque o emocional ele vai influenciar no físico, então é um reflexo. E muitas das vezes o físico também vai influenciar no emocional. Então, por exemplo, a pessoa, sei lá, tô andando ali na rua e fui atropelada e, sei lá, quebrei meu pé. Mas o resto tudo bem, só quebrei meu pé. Isso vai me deixar na média pra caramba. Tipo assim, vai dar uma tristezazinha, uma depressãozinha, mas é uma coisa pontual, porque o meu físico afetou o meu emocional. Do mesmo forma, o emocional afeta no físico. Então, as duas coisas estão sempre interligadas, né? Como eu sempre falo. Então, é bom você ter essa autoanálise sempre. Tá passando mal, tá com, sei lá, dor, formigamento. Ixi, pode ter qualquer sintoma pode ser um indício se não tiver nenhuma questão física. Então, se não tem uma questão física aparente, aí a gente vai para a questão emocional. Fora do consultório, o que você indica para as pessoas? Você falou da meditação, você falou de atividade física, não sei Tá. se... Você fala para lidar com as situações de ansiedade? Isso. Nesse aspecto, eu entendi agora. Primeiramente, se você já tem consciência
que você tem um problema com ansiedade ou com depressão, é buscar orientação médica, né? Primeiro passo. Se você já está fazendo o acompanhamento e você quer fazer algo complementar, é o básico. A gente precisa botar o nosso corpo em movimento, que hoje em dia, né, eu falo por mim, trabalho aqui sentado na frente do computador hoje o dia inteiro, então preciso, né, botar o meu corpo em movimento, porque o nosso corpo foi feito para isso. Então, botar o corpo em movimento. Se não gosta de academia, faz uma caminhada. Se não gosta de caminhada, faz uma dança. Procure uma atividade que te seja prazerosa e que vai colocar o seu corpo em movimento. Porque você precisa fazer isso com constância. Não adianta você fazer essa semana e achar que resolveu o seu problema. Você vai ter ali uma melhora, mas se você parar, é aquilo, né? É igual comida. A gente não tem que comer todo dia para ficar vivo? Todo dia você tem que se alimentar, senão você não para em pé. É a mesma coisa. Todo dia você tem que movimentar o seu corpo, ter esse gasto, né? Hidratação, beber água é o básico, né? Todo mundo sabe do básico, mas não faz. Então é o básico. Fazer alguma atividade que te deixa, que te dê prazer, né? Mas que bote seu corpo em movimento. Se nutrir de forma correta. Então, hoje em dia a gente tem uma alimentação muito errada, querendo a busca da produtividade, às vezes a pessoa nem almoça direito, só faz ali um lanchinho. Então, é como se você tiver como se programar para ter uma alimentação mais saudável, fazer uma atividade física. E aí, né, a gente fala das questões emocionais e psicológicas, né? Buscar ali fazer uma meditação. E aí, meditação, gente, tem de vários tipos, não é só ficar ali, ai, gente, não tem. Porque tem gente que não tem, quem tem ansiedade, não tem paciência de ficar sentadinho fazendo meditação. Zen, não. Mas Buda, o que né? tem. Eu falo que não tem só a meditação do Buda. Tem meditação aditada. Você vai fazer, às vezes, um tai chi, uma outra coisa que não é uma meditação, mas é um processo meditativo. É uma atividade também que é muito, né, legal, os paranauê lá que faz com a mãozinha. Bota o corpo em movimento. Isso é uma forma de meditação, né? Porque meditação, quando eu falo meditação, não é só você sentar a bundinha ali e ficar ouvindo ali uns mantras lá e achar que isso é meditação. Existem várias formas de você entrar no estado de meditação. Porque, na verdade, a meditação é um estado mental, né? Então, busca esses recursos. E aí é teste. É você ver aquilo que você gosta mais. Porque também não adianta você querer fazer um negócio só por fazer, tipo, ai, vou meditar aqui. Não gosto não, mas vou meditar porque precisa meditar, né? Não vai funcionar. É igual Sim. atividade física. Eu tô falando por mim, porque até postei hoje no meu stories, que eu tô me desafiando a ir pra academia, porque eu não gosto de musculação. Mas eu fazia antes a caminhada e tava fazendo tai chi, só que isso não tava sendo suficiente. Por quê? Quando eu trabalhava lá fora, né, lá fora que eu falo, né, fora de casa, que eu saía pra rua, enfim, eu tinha outras atividades, o meu ritmo de vida era um. Hoje que eu trabalho sentada no computador o dia inteiro, o meu ritmo de vida é outro, né? Então eu preciso colocar o meu corpo mais em movimento do que eu já estava acostumada antes. Antes, algumas pequenas atividades já me resolvia. Hoje em dia, não mais. Então, é isso também. Você vê qual o período que você está hoje na sua vida. Não ficar se comparando com um coleguinha, porque, como eu falei, né? Cada ser humano é uma caixinha única de surpresa. Né? Você não sabe qual vai ser qual é o brindezinho que está aí dentro. Então, buscar não se comparar, primeiramente, né, com as pessoas, porque eu vejo muito isso. Das pessoas que chegam e mas e fulano isso, fulano aquilo, meu marido isso, minha mulher aquilo, meu pai isso, minha mãe, sabe? Sempre se comparando com os outros. Então, cada um tem a sua vida, cada um vai, né, vai seguir. Se você pode cuidar de você, já tá ótimo, né? Já fez um bom trabalho. Já dá um trabalho danado a gente cuidar da nossa própria vida. Então, não se comparar com as pessoas, não se comparar com o seu passado. Quando eu era mais novo, eu fazia isso, fazia aquilo outro, né? E aí, a gente entender que o nosso corpo, ele também tem, né, as questões fisiológicas da idade, né? Então, uma pessoa com 30 anos já não é a mesma de quando ela tinha 20. Né, o sono, a gente estava falando do sono um pouco antes, né? Quando eu era mais nova, eu conseguia virar à noite tranquilamente no final de semana e na segunda-feira trabalhar de boa. Hoje em dia, meu amor, não mais. E olha que só tô com 30 e poucos ainda, né? Acabei de fazer 34 agora. Então, a gente entender o nosso ritmo, o nosso corpo, não se comparar com as pessoas, fazer o básico bem feito, né? Então, alimentação, atividade física. Uma das coisas que eu trabalho muito com as minhas meninas também, né? Eu falo minhas meninas, como eu falei, vez ou outra eu trabalho com homem, mas
99% das vezes as mulheres, né? E uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar é a biofilia. O que é a biofilia? É o contato com a natureza. A gente não tem mais isso hoje, né? A gente vive no asfalto, no concreto, né, totalmente fechado, no escritório o dia inteiro. Então, às vezes, você ir passear num parque no final de semana vai resolver esses problemas? Não, mas já é um pedacinho. Se eu faço isso, se eu me como, né, faço alimentação direito, como direito, se eu faço acompanhamento, né, cuido ali da minha cabecinha, das minhas emoções. Então, são várias coisinhas que a gente vai fazendo para ter um estilo de vida saudável e trabalhar com longevidade, né? Porque uma das coisas que eu trabalho, né, com as meninas minhas, é a gente pensar em longo prazo, tá? Então, a gente vai trabalhar um caso pontual, se você, né, teve um problema que te afetou, né, de forma, um impacto muito forte, ou se foi algo gradativo da sua vida inteira, a gente trabalhou aquela questão, resolveu aquilo ali, mas a gente vai manter essas coisas pro resto da vida. Porque se você parar de fazer, se você parar de se cuidar, seu corpo vai demandar de novo, entendeu? Então é isso. O cuidado com a saúde, ele é eterno. Enquanto você estiver aqui, você vai ter que cuidar da sua saúde. Só que vai ter alguns momentos que você vai precisar de alguns ajustes pontuais com um profissional para te apoiar, e em alguns momentos você consegue fazer isso sozinho, né? Então, como eu falei de novo, cada caso é um caso. Se você tá, Jennifer, nossa, minha vida tá tranquila, meu trabalho tá tranquilo, tô super produtiva, e minha família tá tudo bem, ótimo, faz um pouquinho a mais. Quem sabe se você fizesse um pouquinho a mais, você não ganha uns anos extra aí de vida, né? Ô, Jennifer, eu Então, é acho isso. que é a questão, eu relaciono muito bem-estar com a questão da apreciação. Eu aprendi a fazer isso uma fase da minha Apreciar a vida. vida. Então, tudo que você falou do foco, você falou aí da produtividade, eu acho que Uhum. tudo que você faz, você tem que apreciar aquele momento. Então, se você está comendo, é a hora só de apreciar Pensar. aquele prato. Uhum. Se é a hora do banho, não é a hora da criança estar junto, de estar fazendo várias coisas. É a hora do seu banho, é a hora do sono sem o celular. Se tá Nossa, sua mesa tá lotada de coisa, não, eu vou pegar isso aqui e eu vou terminar isso aqui. A hora que eu terminar isso aqui, eu vou pegar outra tarefa. Eu acho que é apreciar o que você faz. Isso é uhum. uma diferença muito grande, né? Porque a nossa Sim, cabeça ficou imediatista, essa coisa de milhão, pensar as coisas e querer fazer as coisas ao mesmo tempo. E eu acho que é isso que leva muitas pessoas a ficarem ansiosas. sim. Chega muitas das vezes a pessoa pra mim com, tipo, a vida, vamos botar assim, bagunçada, né? Entre muitas aspas. Há muito tempo e acha que em 2, 3 sessões, em um mês, vai resolver a vida. Meu amor, não vai. Quantos anos você levou pra bagunçar a sua vida? Agora, pra gente, né, arrumar ela, vai demorar um tempinho. Então, é isso. A gente vive hoje numa sociedade muito imediatista. Eu vejo muito, eu não atendo, né? Mas eu acompanho, principalmente das meninas que eu trabalho que têm filhos, né? Falando sobre adolescentes, pré-adolescentes, que hoje, né, com a internet, tem assim, uma saúde mental muito fraca, porque tá acostumado com o imediatismo. A questão também de a gente vê muito, como eu vou falar, não ter coordenação, não sabe trabalhar em grupo, sabe? Eu estava vendo outro dia uma entrevista de jovens indo fazer entrevista de emprego levando os pais. Como assim, sabe? Uma coisa que não faz sentido, porque a pessoa não tem segurança em nada. Então, é que a gente estava falando sobre questões de épocas, né? A internet, ela é uma bênção. Se você usar ela, é uma ferramenta maravilhosa, igual a gente está aqui agora, né? Cada uma no seu quadrado, cada uma, né, a quilômetros de distância, fazendo esse papo legal, trazendo essa consciência para a galera, né? Então, se você souber usar as ferramentas, isso é para tudo, não só para a internet, né? Para a vida. Se você souber usar os recursos que você tem, você consegue ter uma vida muito saudável e próspera. E quando eu falo próspera, não no sentido só de dinheiro, mas próspera no sentido de abundância em todos os aspectos. Saúde emocional, saúde física, né? Dinheiro no bolso, né? Porque você vai ter uma produtividade legal. Se a sua vida estiver em equilíbrio em todas as áreas, tudo vai fluir muito bem. Mas se uma área da sua vida estiver meio bagunçada, isso automaticamente vai ferrar todas as outras. Bagunça tudo. Bagunça tudo, bagunça todo o rolê. Por quê? É como eu falei, né? A gente é uma caixinha
E a gente não consegue desempenhar ser só um papel. A gente tem vários papéis dentro da sociedade. Então, uma coisa vai influenciar na outra. Se, como eu falei, né, às vezes o marido, né, teve um dia difícil no trabalho, tá tendo um problema, automaticamente isso vai refletir quando ele chegar em casa, né? Com a esposa, com os filhos, enfim, com quem convive ali no ambiente com a pessoa, né? A mulher, a mesma coisa, né? Então, às vezes tá com problema em casa ou problema no trabalho, um vai interferir no outro. E é aquilo que a gente falou, né? Sobre a questão da mente e do corpo. Isso vai trazer aspectos também físicos, né? Para a pessoa. Você falou que você trabalha em casa, agora você atende só online. É, Como que as pessoas te atualmente, encontram? tá. Eu não sei, né? Porque você vai editar É, depois e vai vou colocar o editar link. depois, vou colocar o seu Instagram. Vocês podem me mandar mensagem pelo Insta. Eu não sou tão ativa no Insta, tá, gente? Vocês viram aqui pelo começo da live, né? Se Fiquei meio tiver um perdida. e-mail, algum Mas outro tem o meu telefone. contato lá, se vocês clicar lá no link da bio, pode me mandar mensagem no direct que eu sempre respondo, ou entre em contato pelo link da bio que fala diretamente comigo. Meu atendimento hoje, ele tá no individual, né, no 1 a 1, personalizado, cada caso é um caso, mas volta e meia eu abro também acompanhamentos em grupo. Os acompanhamentos em grupo, normalmente são só mulheres, tá? Porque aí eu pego um grupo fechado para as meninas se sentirem mais confortáveis. No 1 a 1, eu atendo uma vez ou outra os homens que me procuram, né? Mas como eu falei, não é meu público, mas se me procurar, eu atendo sim, no individual, no coletivo não. E tem algumas outras rodas também que eu participo, que eu faço, né? O atendimento voluntário, mas aí eu sempre vou divulgando nas redes sociais, né? Quando tem algum evento, quando tem alguma coisa assim que eu faço, algum atendimento gratuito, eu sempre coloco lá nas redes sociais. Tem também, que aí eu não sei se dá para colocar, né? Quantos links que dá para colocar, Ah, mas eu tenho um sim. grupo que eu abri agora no Telegram, que lá no Telegram, quando tiver, né, quando eu fizer alguns encontros, desafios, jornadas, eu sempre vou colocar lá para a galera participar. Então, eu fiz uma listinha VIP para a galera que quiser saber antes. Porque às vezes eu jogo lá no Instagram, e como eu não sou muito ativa, às vezes a pessoa nem vê, né? Passa despercebido. Então, lá no grupinho, é um grupinho fechado, não tem como as pessoas conversarem comigo, tá? Então, se você quiser entrar no grupinho, ele vai estar fechado, é só para me postar quando eu for fazer esses encontros, essas atividades gratuitas e também quando a minha agenda estiver aberta. Jennifer, bom, a gente está indo para o final. A gente se conheceu no GPS, né? Eu entrei no meio do ano passado, acho que foi em agosto, se eu não me Ah, engano, tá. agosto, setembro. O mês exato eu não lembro. Aham. Eu vou fazer a pergunta para você, um bate-bola, Tá. bate rápido. A sua frase de efeito, ou que te impactou, assim, que você usa ou pegou para você. Assim, a frase que eu mais gosto de usar, que eu uso ela todos os dias. Bora pra vida que ela é justa, né? E só tá te esperando. Porque é isso, a vida é justa. Se você se cuida, se você corre atrás das suas coisas, né, se você se desempenha ali, você vai colher os frutos daquilo que você está plantando. Se você está sofrendo e não sai daquele modo de sofrimento, se você, né, continua ali naquele ciclo, a vida vai ser justa e vai te dar aquilo que você está sendo compatível com Plantando aquilo que também. você está tendo, essas ações. Um sonho grande. Menina, meu sonho grande agora mudou, tá? Mas voltado aqui para o nosso tema, o meu sonho grande hoje é ser uma senhorinha centenária, muito da saúde, tá? Quero viver até o 100 com saúde e disposição. Vamos ver quem vai chegar Uau, lá é isso primeiro, hein? aí. Né? Aumentei a Nós vamos idade. mudar os dados do IBGE. Exatamente. Antes eu Um pensava em objetivo, chegar uns 80, 90, agora eu quero passar no 100. Não é chegar no 100, eu quero já, passar no 100. vamos mudar os Também. dados demográficos. Um objetivo para esse ano. Um objetivo para esse ano é me consolidar no online, porque eu entendo que hoje o online é uma ferramenta muito forte para a gente utilizar e que eu consigo alcançar pessoas, né, não só da minha região. O seu efeito paralelo. Academia. Tá sendo difícil, porque eu sou do tipo que não gosta do treino, não. Eu acho que esse você respondeu, mas entre as áreas das nossas premissas, qual a que você está dando? Qual é a Foco. sua? Ah, tá. Saúde, finanças ou relacionamento?
Pode só falar, não precisa explicar. Finanças, que eu tô agora, né, focando mais, aumentei a régua também da finança, porque saúde, para mim, já é algo que eu cuido há muito tempo, apesar de alguns pontos ainda, né, precisar de sempre melhorar, a gente tá sempre evoluindo. Relacionamento também tá tranquilo, super de boa, né, rodando muitos protocolos, inclusive, né, para alinhar as coisas. Ó, o seu maior aprendizado na comunidade? Meu maior aprendizado, muitas coisas, né, principalmente essa questão de aumentar a régua, aprender que às vezes o limite da sociedade, né? Às vezes o limite que as outras pessoas colocam pra gente não precisa aceitar. Olhar realmente para as minhas questões individuais, né? E é engraçado, porque eu falo super isso na terapia, né? Mas quando a gente vai olhar mesmo a fundo, muitas das coisas que para mim eram naturais, eu falava assim, não, tem mais coisa aí para mexer, sabe? Tem mais régua para esticar. Eu até mandei no meu grupo esses dias brincando, né? Que eu não aumentei a régua, agora eu uso a fita métrica, porque é isso, é você aumentar, entender que o limite da vida, né, em tudo que a gente quer alcançar, depende, é a gente que coloca. Já celebrou? Você já teve algum celebre? Já. Nessa questão do online, que era uma coisa que era muito difícil para o online como parte da minha vida hoje, entender que isso é uma ferramenta onde eu posso alcançar, né, inúmeras pessoas, porque se eu quero que a minha voz seja ouvida hoje sem limite, eu preciso usar a internet como uma ferramenta. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar com os grupos online. Então, já saiu alguns grupos que eu já consegui, né, fazer os testes ali. Ai, que legal. Então, já fiz alguns testes, já gostei, inclusive. E eu falava, gente, mas por que eu estava tão resistente a isso? Porque na pandemia, né, no ano de 2020, quando a gente não podia estar no presencial, eu fiz muita coisa no online porque não tinha outra opção. E é aquilo, né? A gente não tem opção, a gente faz o que dá. E aí, depois, quando as portas abriram, eu sou a pessoa que gosta do físico, eu gosto dessa troca, sabe? Então, eu acabei voltando pro presencial e abandonei o online. Só que hoje eu entendo que eu posso usar os dois recursos. Eu não preciso abandonar o presencial para ter o online. Eu posso usar as duas ferramentas. No online, eu vou trabalhar em um sistema. No presencial, eu vou trabalhar em outro sistema. Mas eu posso usar as duas coisas. Eu não preciso escolher. A vida não é isso, sabe? Eu não preciso escolher entre o preto e o branco. Vamos misturar os dois e fazer um cinza, né? Tipo isso. Maravilha. Para fechar, então, que mensagem você deixa para as pessoas? Mensagem que eu posso deixar aqui foi, inclusive, né, um pouco de resumo dessa que eu aprendi desde que eu entrei aqui, foi essa questão de aumentar a régua, né, de aumentar o seu limite, ou de realmente ver, a gente tem, né, a lista ali dos sonhos, né, o nosso sonho grande. Coloca isso no papel e se questionar verdadeiramente, só você e você mesma, ali, né, porque o papel aceita tudo, bota no papel. Ai, que estilo de vida que eu quero ter, o que eu quero fazer. Quanto tempo que eu preciso para realizar isso? Que aí é onde a gente aumenta a perspectiva de vida. Quanto de dinheiro que eu preciso para realizar esse sonho? E aí você vai aumentando a régua, porque no final das contas é aquilo, a gente vai entrando tanto no automático da vida que a gente vai aceitando as coisas que são colocadas pra gente, né? E muitas das vezes vai deixando os sonhos ali para debaixo do tapete ou diminuindo os seus sonhos, que era o que eu tava fazendo, né? Como eu falei, tinha coisas que eu queria muito e aí com o passar do tempo eu fui, vou aceitando isso aqui porque tá tudo certo. E vai vivendo aquela vida marromeno e é aquilo, né? Se a sua vida tá marromeno, você não vai querer viver muito tempo. Sim. Então é isso. A mensagem maior que eu posso deixar é isso, sabe? Exatamente. Jennifer, muito gostoso falar com você. Obrigada. Muito bom. E uma perspectiva super bacana de quem já sofreu aí crises de pânico, ansiedade, e quem ajuda essas pessoas, né? Dá para ver que você é apaixonada pelo que você faz. Sucesso. Parabéns aí pelos grupos, né, online que você está começando. E a vitrine está aqui sempre que quiser lançar alguma coisa, se precisar, a gente está aqui para se apoiar.